O sono que voltou, o milagre de Cristiane na congregação cristã no Brasil. Cristiane sempre foi uma mulher forte. Aos 38 anos, trabalhava como costureira em uma pequena oficina no bairro da Vila Maria, em São Paulo, sustentando sozinha os 2 filhos depois que o marido os abandonou há 5 anos. Não era uma vida fácil, mas ela encarava a cada dia com determinação, costurando até tarde para entregar as peças no prazo. O problema é que, há quase 2 anos, o sono havia se tornado seu maior inimigo. Tudo começou com noites de sono leve, acordando a cada 2 horas. Depois, vieram as noites em claro, o corpo pesado, a mente acelerada. Médicos receitaram remédios, mas os efeitos colaterais eram piores que a insônia, tonturas, boca seca, uma névoa que não a deixava pensar direito. Sem sono, seu corpo foi se desgastando. As olheiras escureceram, a paciência com as crianças diminuiu, e até o trabalho começou a ficar comprometido. Mãe, você tá doente? Perguntava o caçula, Lucas, de 8 anos, ao vê-la cochilar na máquina de costura. Ela sorria e dizia que era só cansaço, mas no fundo, o desespero crescia. Uma tarde, enquanto esperava o ônibus para buscar as crianças na escola, Cristiane ouviu 2 senhoras conversando. Uma delas, donas de um sorriso tranquilo, disse: minhas noites eram um martírio, irmã, até que levei meu caso aos pés do Senhor na igreja. Os irmãos oraram por mim, e hoje durmo como um anjo. A outra concordou: é a fé, minha filha. Na congregação, Deus ouve. Cristiane não era de igreja. Criada em uma família católica não praticante, só ia à missa no Natal ou quando algum parente falecia. Mas aquelas palavras ecoaram nela como uma promessa. No domingo seguinte, com as crianças arrumadas em suas melhores roupas, uma saia simples para ela, camisa social para os meninos, Cristiane entrou pela primeira vez na congregação cristã no Brasil. O prédio era humilde, sem luxo, mas limpo e acolhedor. Os irmãos e irmãs, todos vestidos com modéstia, a cumprimentaram com um aperto de mão firme e um Deus te abençoe, irmã. Não houve pressa, não houve julgamento. Só paz. O culto começou com hinos cantados a capela, vozes unidas em harmonia perfeita, sem instrumentos, só a fé guiando as notas. Cristiane sentiu algo estranho no peito, uma emoção que não era tristeza nem alegria, mas uma certeza de que estava no lugar certo. O ancião, um homem de cabelos brancos e voz serena, leu passagens da Bíblia e falou sobre a confiança em Deus. Ele não desampara os seus, disse. Tragam seus fardos a ele. Quando chegou a hora dos testemunhos, irmãos se levantaram para contar como Deus havia os livrado de doenças, dívidas, vícios. Uma senhora, com lágrimas nos olhos, falou de um tumor que desapareceu após as orações. Cristiane sentiu as mãos suarem. Será que Deus também pode me ajudar? Pensou. Quando o ancião perguntou se havia alguém precisando de oração, ela hesitou. Mas então, como se uma força a empurrasse, levantou-se. Meu nome é Cristiane, começou, a voz trêmula. Sou nova aqui, mas vim porque não aguento mais. Há 2 anos não durmo. Já tomei remédio, já tentei de tudo, e nada adianta. Estou exausta. Se Deus pode me ouvir, peço que me ajude. Não houve murmúrios de dúvida, só assentimentos e um coro de amém. O ancião pediu que ela se ajoelhasse, e os irmãos ao redor estenderam as mãos sobre sua cabeça. Pai Celestial, orou o ancião, olha para esta filha que veio até ti com um coração sincero. Sabemos que tu és o Deus que não dorme, que vela por nós. Concede a ela o descanso que seu corpo e sua alma precisam. Em nome de Jesus, amém. Cristiane sentiu uma onda de calor percorrer seu corpo, como se algo pesado saísse dela. Quando se levantou, os irmãos a abraçaram. Confie, irmã. Deus já ouviu, disse uma senhora de cabelo grisalho, apertando sua mão. Ela saiu da igreja com uma estranha leveza, como se tivesse deixado parte da sua angústia ali. Naquela noite, depois de deitar as crianças, Cristiane fez algo que não fazia há meses, apagou a luz e fechou os olhos sem medo. Orando baixinho, pediu a Deus que a ajudasse a dormir. E, pela primeira vez em 2 anos, adormeceu. Profundamente. Sem acordar, sem pesadelos, sem a sensação de que algo a puxava de volta à vigília. Quando acordou, o sol já estava alto. Assustada, olhou o relógio, eram 7 horas da manhã.
Dormi a noite toda, pensou, incrédula. Correu para o espelho e viu um rosto diferente, as olheiras estavam mais claras, os olhos brilhavam. Naquele dia, no almoço, contou aos filhos o que havia acontecido. Mãe, foi um milagre, disse Lucas, os olhos arregalados. Ela sorriu e assentiu. Sim, era um milagre. Nos domingos seguintes, Cristiane voltou à igreja. Aprendeu os hinos, participou da Santa Ceia, viu irmãos sendo batizados nas águas. Cada culto era uma renovação. Um dia, depois de ser batizada, ela mesma deu seu testemunho, de pé, como era o costume: eu vim aqui desesperada, mas encontrei um Deus que ouve. Não foi remédio, não foi médico. Foi a fé e a oração dos irmãos. Hoje durmo em paz, e minha vida mudou. Anos depois, Cristiane ainda frequenta a congregação cristã no Brasil. Seus filhos, agora adolescentes, cresceram na igreja. Ela costura menos à noite, porque seu corpo descansa. Aprendeu que a simplicidade da CCB, os cultos sem alarde, as orações sinceras, a doutrina firme, que esconde um poder que o mundo não entende, a presença real de Deus entre seu povo. Muitas pessoas buscam soluções em lugares errados, costuma dizer aos novos que chegam à igreja. Mas Deus não precisa de holofotes nem de palavras bonitas. Ele só precisa de um coração que acredite. E quando a gente entrega nossos fardos a Ele, o milagre vem. Às vezes, é na hora. Às vezes, demora. Mas vem. E assim, a história de Cristiane se tornou mais um testemunho vivo de que, na congregação cristã no Brasil, a fé não é só teoria. É uma força que transforma vidas, uma a uma. Um domingo de manhã, enquanto Cristiane se preparava para o culto, seu filho mais velho, Lucas, chegou com uma notícia que gelou seu coração. Ele havia recebido um diagnóstico médico, uma doença rara nos rins, que exigiria tratamentos longos e caros. Os médicos falavam em listas de espera, remédios de alto custo e, no pior cenário, a possibilidade de diálise. Cristiane sentiu o chão tremer sob seus pés. Lembrou-se das noites em claro costurando, das contas que mal davam para o aluguel, das orações que fizera quando os meninos eram pequenos. Mas dessa vez, o medo tentou se instalar. Como, Senhor, ela sussurrou, com as mãos trêmulas sobre a Bíblia aberta na mesa. Foi então que a irmã Maria, uma das anciãs da igreja, chegou para buscá-la. Ao ver o rosto abatido de Cristiane, não perguntou nada. Só a abraçou forte e disse: Vem, filha. Hoje é dia de lutar de joelhos. No culto, enquanto os irmãos cantavam o hino a Jesus é o bom pastor, Cristiane sentiu uma paz estranha invadir seu peito. Não era resignação, não era conformismo. Era uma certeza que só quem já sentiu sabe descrever: Deus estava no controle. Quando o pastor chamou os enfermos para a oração, ela levou Lucas pela mão até a frente. Não havia gritos, não havia espetáculo. Só mãos unidas, lágrimas silenciosas e a voz firme do servo de Deus pedindo a cura em nome de Jesus. Os dias seguintes não foram fáceis. Os exames continuaram, as consultas se acumularam, e o cansaço bateu forte. Mas Cristiane não deixou de ir à igreja. Toda terça-feira, no culto de doutrina, ela ouvia as palavras que já conhecia de cor, mas que dessa vez ganhavam um novo sentido, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. E ela lançava. Todos os dias, antes de dormir, ela e Lucas oravam juntos, agradecendo até pelo que ainda não haviam visto. Até que, 3 meses depois, veio a notícia que ninguém esperava. Os últimos exames mostravam uma melhora inexplicável. Os níveis que estavam alterados voltaram ao normal. O médico, surpreso, pediu novos testes, desconfiado de um erro. Mas não havia erro. Os rins de Lucas estavam saudáveis. Isso não tem explicação médica, admitiu o profissional, enquanto Cristiane, do lado de fora do consultório, chorava de joelhos, agradecendo. Naquela noite, no culto de ação de graças, Lucas deu seu testemunho pela primeira vez. Com voz firme, ele contou como havia sentido medo, mas como a cada culto, cada oração, cada palavra dos irmãos mais velhos o fortalecia. Eu não entendo como Deus fez, mas sei que foi Ele, disse, olhando para a mãe. E se Ele curou meu corpo, pode curar qualquer coisa. A história de Lucas se espalhou pela congregação como um fogo suave. Não foi alardeada, não virou show. Mas quem precisava ouvir, ouviu.
Uma irmã que lutava contra a depressão encontrou força. Um casal que estava prestes a se separar reconsiderou. Um jovem que havia se afastado voltou, porque viu que ali, entre pessoas simples, Deus ainda operava. Cristiane continuou sua vida quieta, costurando quando podia, ajudando na limpeza da igreja, levando marmitas para os irmãos doentes. Mas agora, quando alguém lhe perguntava como ela conseguia sorrir depois de tudo, ela respondia com um brilho nos olhos: porque eu sei que o mesmo Deus que sarou meu filho é o mesmo que sustenta minha família, que dá pão na nossa mesa e que, um dia, vai nos levar para casa. Enquanto isso, a gente caminha. E caminha junto. E assim, mais uma vez, a Congregação Cristã no Brasil provou que não precisa de propagandas nem de promessas vazias. Basta um povo fiel, uma fé sincera e um Deus que nunca falha. Porque milagre não é só o que a gente vê. Milagre é a mão de Deus guiando, mesmo quando a gente não entende o caminho. Os anos passaram, e a história de Cristiane e do pequeno Mateus se espalhou pela região como um testemunho vivo do poder de Deus. Muitas mães que antes só conheciam o desespero começaram a buscar a igreja com esperança no coração. Não era raro ver mulheres chegando com filhos doentes nos braços, não em busca de um milagre imediato, mas de um lugar onde pudessem clamar a Deus com fé. Um dia, uma jovem chamada Ana, mãe de uma menina de 3 anos chamada Sofia, apareceu na porta da casa de Cristiane. Seu rosto estava marcado pela preocupação. A pequena Sofia havia nascido com um problema no coração, e os médicos diziam que ela precisaria de uma cirurgia cara, que a família não tinha como pagar. Ana já havia procurado ajuda em vários lugares, mas as portas se fechavam uma após outra. Cristiane a recebeu com um abraço apertado e um sorriso tranquilo. Vem, minha filha. A gente vai orar juntas, disse ela, conduzindo Ana até o pequeno altar que mantinha em casa, com uma Bíblia aberta e uma vela acesa. As duas se ajoelharam, e Cristiane começou a clamar a Deus com a mesma fé que havia aprendido nos momentos mais difíceis da sua vida. Senhor, o mesmo Deus que sarou Mateus é o mesmo que pode tocar a Sofia. Não é pela nossa força, nem pela nossa justiça, mas pela tua misericórdia. Dá a essa mãe a paz que só tu pode dar e opera, Senhor, como só tu sabes operar. As semanas se passaram, e Ana continuou frequentando os cultos, mesmo sem ver uma resposta imediata. Até que, numa tarde, enquanto brincava no quintal, Sofia começou a correr como nunca havia corrido antes. Ana, assustada, levou a filha ao médico, que, após novos exames, ficou surpreso: o problema no coração da menina havia diminuído significativamente. Não entendo como, mas o coração dela está melhorando sozinho, disse o médico. Ana chorou de joelhos no culto seguinte, agradecendo a Deus pelo milagre que só ele poderia ter feito. E assim, mais uma família experimentou a fidelidade de Deus através da Congregação Cristã no Brasil, onde não há espaço para espetáculos, mas onde a fé simples e sincera encontra respostas. Cristiane, ao ver aquilo, sentiu o coração transbordar de gratidão. Ela lembrava bem dos dias em que achava que sua vida estava acabada, quando o medo a paralisava. Mas agora, via como Deus usava até suas cicatrizes para trazer esperança a outros. Não era mais só a mãe de Mateus, o menino que Deus sarou. Era uma serva que, com suas mãos calejadas de tanto trabalhar e orar, ajudava a carregar o fardo de quem chegava quebrantado. E a igreja continuava firme, não por causa de grandes estruturas ou discursos bonitos, mas porque ali, entre pessoas comuns, Deus ainda falava. Ainda curava. Ainda transformava vidas. Porque no final das contas, o maior milagre não era só a cura de um corpo, mas a mudança de um coração. E isso, só Jesus podia fazer. Naquela mesma semana, enquanto Cristiane ajudava a organizar as cadeiras para o culto da tarde, uma mulher entrou pela porta dos fundos da igreja com os olhos inchados de tanto chorar. Seu nome era Ana Clara, e ela trazia nas mãos um envelope amassado com os resultados de um exame que confirmava o pior, um tumor agressivo, com poucas chances de tratamento. Os médicos tinham sido claros: prepare sua família. Cristiane reconheceu aquela dor. Lembrou-se do dia em que recebeu o diagnóstico de Mateus, quando o mundo pareceu desabar. Mas agora, ela sabia que onde a medicina dizia não, Deus ainda tinha a última palavra. Sem hesitar, puxou Ana Clara para um canto quieto, perto do altar, e começou a orar com ela. Não foram palavras bonitas ou cheias de teologia, mas um clamor simples, como o de uma filha falando com o pai: Senhor, a senhora já viu o que o Senhor fez na minha vida.
Eu não tenho nada a oferecer, só essa fé que o Senhor mesmo me deu. Toca nela, Jesus. Como o Senhor tocou no meu filho, toca na Ana Clara. Os irmãos que passavam pelo corredor pararam, atraídos por aquele momento. Alguns se juntaram em oração, outros apenas observavam em silêncio, mas todos sentiram o mesmo arrepio quando Ana Clara, que havia entrado arrasada, começou a soluçar de alívio, como se um peso invisível estivesse sendo tirado de seus ombros. Ela não sabia explicar, mas algo dentro dela havia mudado. Na manhã seguinte, Ana Clara acordou com uma estranha sensação de paz. Foi direto para o hospital, pedindo uma reavaliação. Os médicos, incrédulos, repetiram os exames. E então, veio a notícia que ninguém esperava: o tumor havia regressido de forma inexplicável. Os especialistas balançavam a cabeça, murmurando sobre remissões espontâneas, mas Ana Clara sabia a verdade. Ela voltou à igreja não mais como uma desesperada, mas como uma testemunha. Naquela noite, subiu ao púlpito com as mãos trêmulas e um envelope rasgado no bolso, e contou como Deus havia mudado seu destino. E assim, como acontecia há décadas naquela congregação, mas um milagre se tornou um marco. Não foi anunciado com alarde, nem virou manchete. Mas para quem estava ali, era impossível negar: Deus ainda agia. Não de forma esporádica, como um relâmpago no céu, mas como um rio constante, que corre mesmo quando não o vemos. Cristiane, agora com os cabelos já marcados por alguns fios brancos, olhava para aquele povo, jovens, idosos, doentes, curados, os que choravam e os que sorriam, e entendia que a igreja não era um lugar de perfeitos, mas de percorridos. Gente que, como ela, tinha conhecido o fundo do poço e encontrado a mão de Deus estendida. E se antes ela pensava que seu testemunho era só sobre Mateus, agora via que era muito maior. Era sobre um Deus que não desiste, que escolhe o frágil para confundir o forte, e que, no meio do povo simples, continua escrevendo histórias que nem a ciência, nem o tempo, podem apagar. Porque no final, o que ficava não eram apenas as curas, eram as vidas transformadas. E isso, só Jesus podia fazer. Naquela mesma noite, enquanto o culto chegava ao fim e as últimas notas do hino A Deus é Fiel ainda ecoavam no salão lotado, Cristiane sentiu um toque suave no ombro. Era a irmã Maria, uma das diaconisas mais antigas da igreja, com os olhos brilhando de uma emoção que não era só alegria, mas algo mais profundo, como quem guarda um segredo sagrado. Irmã Cristiane, o pastor quer falar com você no gabinete. É urgente. O coração dela acelerou. Será que Mateus teve alguma recaída? A mente correu para o pior, mas algo dentro dela sussurrou: confia. Ao entrar no pequeno gabinete, cheio do cheiro de café fresco e bíblias bem usadas, ela viu o pastor João com as mãos apoiadas na mesa, olhando para um papel como se fosse uma relíquia. Ao lado dele, um homem que ela nunca tinha visto antes, de terno simples mas com uma postura que denotava autoridade. Era o Dr. Renato, um neurocirurgião conhecido na região, que, como ela descobriria depois, havia sido convidado pelo pastor para examinar os exames de Mateus sem saber de quem se tratava. Irmã Cristiane, o pastor começou, com a voz grossa de emoção: o doutor aqui veio nos trazer uma confirmação. Uma que só Deus poderia dar. O médico, que até então mantinha uma expressão profissional, tirou os óculos e esfregou os olhos, como se lutasse contra algo que sua mente racional não conseguia explicar. Eu recebi os exames do seu filho há 3 dias. Exames esses que, segundo o laudo original, mostravam um tumor inoperável, agressivo, com metástase. Ele fez uma pausa, olhando direto para ela. Mas os exames que cheguei hoje, feitos nesta semana no mesmo hospital, não mostram nada. Absolutamente nenhum vestígio de câncer. Nem cicatriz de cirurgia, nem sinais de tratamento. É como se, ele hesitou, como se nunca tivesse existido. Cristiane sentiu as pernas fraquejarem. O pastor, rápido, puxou uma cadeira para ela se sentar. Não eram lágrimas de alívio que desciam pelo seu rosto, mas algo maior, uma certeza avassaladora de que ela estava diante de um milagre que não era só para Mateus, nem só para ela, mas para todos que precisavam acreditar. Mas como? Ela conseguiu perguntar, mais para si mesma do que para eles. O médico balançou a cabeça, quase como quem se rende. Medicina não explica. Ciência não justifica. Mas eu, como profissional, não posso ignorar o que está aqui na minha frente. Ele apontou para as imagens.
E como homem, sua voz falhou por um instante. Como homem, eu não posso negar que vi algo sobrenatural hoje. O pastor João, então, pegou a Bíblia sobre a mesa e a abriu em Marcos 5, onde Jesus diz à mulher do fluxo de sangue: "A tua fé te salvou." Ele não precisou dizer nada. Cristiane já sabia. Aquela não era apenas a história de um menino curado, mas de uma família restaurada, de uma igreja fortalecida, de uma fé que, quando testada no fogo, sai mais pura que ouro. Naquela noite, ao sair do gabinete, Cristiane não encontrou apenas Mateus correndo pelo pátio da igreja, rindo com outras crianças como qualquer garoto de sua idade. Encontrou também o Dr. Renato, ajoelhado em um canto, com a cabeça baixa e os ombros tremendo. Mais tarde, ela soube que ele havia entregado a vida a Cristo ali mesmo, entre as paredes que já tinham visto tantas lágrimas se transformarem em alegria. E assim, como um rio que não para de correr, a história de Cristiane e Mateus se tornou mais uma prova de que, na Congrega Cristã no Brasil, os milagres não são lendas do passado. São sinais vivos de que Deus ainda fala, ainda age, ainda escolhe os corações quebrantados para mostrar que, onde a medicina diz não há mais jeito, ele responde: "Para mim, tudo é possível." Porque no final, o que fica não são apenas as curas físicas, nem os diagnósticos que somem sem explicação. O que fica é o perfume da presença dele, que muda não só os corpos, mas as almas. E isso, só Jesus pode fazer. O milagre que não acabou. Naquela noite, enquanto Mateus se ajoelhava entre lágrimas, Cristiane sentiu algo diferente no ar, como se o próprio céu respirasse sobre eles. Os médicos tinham dito que seu câncer em estágio avançado era irreversível, que os órgãos já falhavam. Mas ali, entre irmãos que oravam com fé simples e corações unidos, Deus escreveu outra história. 3 meses depois, os exames voltaram limpos. Não havia rastro da doença. Os médicos balançavam a cabeça, incrédulos: "Isso não tem explicação científica." Mas Cristiane e Mateus sabiam: o milagre não era apenas a cura do corpo, mas a transformação de 2 vidas que, antes perdidas, agora brilhavam com propósito. Mateus, o homem que entrou na igreja arrastando desespero, saía batizando novas almas. Cristiane, que antes orava sozinha pelo marido, agora testificava em coros de gratidão: "Deus não nos tirou só a dor, nos deu uma família." O que fica é a certeza de que milagres não são sobre suspensões das leis da natureza, mas sobre um Deus que se importa com as leis do coração. Ele não precisa de plataformas ou holofotes para agir, basta um canto de igreja, um suspiro de rendição, uma fé do tamanho de um grão de mostarda. O verdadeiro milagre não foi apenas Mateus vivo, mas vivo em Cristo, e isso, nenhuma medicina do mundo poderia oferecer. A lição que a história nos deixa: Deus não escolhe os capacitados, Ele capacita os escolhidos, especialmente os quebrantados. Se hoje você carrega uma impossível nas mãos, lembre-se: onde a lógica humana põe um ponto final, Deus coloca uma vírgula. O que Ele começou em você, Ele completará. E às vezes, o maior milagre não é mudar as circunstâncias, mas nos transformar dentro delas. Porque no final, o que importa não é só o tumor que sumiu ou a doença que retrocedeu. É a alma que, ao tocar o manto de Jesus, nunca mais foi a mesma. E isso, meu amigo, é só o começo.